Então, já que estamos falando de fase febril, fase dengue grave, vamos falar das fases clínicas da dengue. Febril, crítica, que é a dengue mais grave, e a recuperação. Então, a dengue clássica é a fase febril, onde eu tenho febre até no máximo 7 dias. Então, se eu tenho mais do que uma semana de febre, começo a desconfiar que o meu diagnóstico não seja dengue. Em geral, a dengue não ultrapassa 7 dias de febre. E além disso, além da febre, mais 2 dos seguintes sintomas. Cefaleia, muita dor de cabeça. Dor retroorbitária. Para mim, dor de cabeça, cefaleia e dor retroorbitária mais ou menos se equivalem, né? Eu estou com uma dor atrás do olho, no final das contas estou com uma dor de cabeça, mas eles são apresentados de maneira separada na publicação de dengue. Da mesma forma, mialgia e artralgia. Eu tenho dor no corpo. Pega a área da articulação, pega o músculo, enfim. Muito semelhante também, se mistura um pouco esses sinais. Prostração e exantema. O exantema pode ser bifásico, pode aparecer durante a fase aguda e depois na fase crítica. Assim como a febre também pode ter esse comportamento bifásico, aparece no início, desaparece, depois reaparece. E tudo isso pode ser, mesmo na fase febril, na fase inicial, pode ser associado ou não a hemorragias. Muito bem. Falei do exantema, é verdade. O exantema é maculopapular, atinge face, tronco, membros de forma aditiva, vão se somando, não necessariamente vai poupar palma e planta, pode ou não ter prurido, e é muito comum quando a febre desaparece que apareça o exantema da dengue. Agora a fase crítica, quando começa a defervescência, ou seja, a febre começa a passar, nesse momento fique muito atento, porque pode ser o momento da piora do paciente. Então, início com a defervescência de uma fase crítica. E o destaque nessa fase são os famosos sinais de alarme, que têm relação com um processo inflamatório e aumento importante da permeabilidade capilar. Vascular capilar. Quais são esses sinais de alarme da fase crítica? Dor abdominal, que não melhora de maneira simples. Vômitos persistentes, pelo menos 4 ou mais em 1 hora. Hipotensão postural, hepatomegalia, hemorragias vultuosas importantes. Redução do nível de consciência. Hipotermia, oligúria, desconforto respiratório, hemoconcentração, aumento do hematócrito e queda abrupta das plaquetas. O aumento do hematócrito, ele é definido na publicação de dengue como um valor determinado. Ao invés da gente olhar o hematócrito daquela criança especificamente ou daquelas faixas etárias, a publicação de dengue fala para que a gente use, o que facilitaria a interpretação dos dados, um hematócrito padrão para a criança, que seria em torno de 38. Se eu tenho um aumento acima de 20% desse hematócrito basal de criança, eu teria um sinal de alarme. Um sinal de gravidade. Muito bem. Então, se 38 é o basal, a média, 10% de 38 é 3,8. Vamos arredondar para 4? Vamos. 38 mais 4, 42. Aumentou 10%. Mas eu vou dizer que é um sinal de alarme se aumentar mais do que 20%. Então, somo mais 4 a esse 42, 46%. Então, se eu sair de um hematócrito de 38, aumentei em 20%, eu vou passar para aproximadamente 46 de hematócrito. Acima disso, é uma hemoconcentração significativa que já indica que o paciente tem um sinal de alarme relevante. Na dengue grave, eu tenho comprometimento dos órgãos e sinais de choque. Então, eu tenho a dengue grave e posso ter o choque pela dengue, com hipotensão arterial ou, antes da hipotensão, uma pressão arterial convergente, aonde a pressão sistólica e a diastólica têm valores muito próximos. A pressão de pulso que eu sinto, por exemplo, palpando uma radial, ela será menor se os valores de sistólica e diastólica se aproximam.
quando não há muita diferença entre a pressão sistólica e a diastólica. A PA diferencial menor do que 20 indica uma pressão arterial convergente e um pulso fraco, uma amplitude de pulso periférico palpável fraca. Então, PA diferencial menor que 20. Vamos dar um exemplo? Uma pressão de 90 por 75. Qual é a diferença entre a sistólica e a diastólica? 15. Então, se a PA diferencial entre a sistólica e a diastólica for menor do que 20, isso já é um sinal de choque, assim como, obviamente, a hipotensão arterial e o enchimento capilar lento. Mesmo que isoladamente, acima de 2 segundos, o enchimento capilar fala a favor do choque. E quais seriam os critérios de febre hemorrágica da dengue? O que há de curioso nesses critérios? O que há de curioso nos critérios de febre hemorrágica, quando você tem sangramentos vultuosos, etc., o que há de curioso aqui é que, apesar de eu falar febre hemorrágica da dengue, o grande problema num paciente grave não é o sangramento. Até pode ser, mas o maior problema costuma ser o extravasamento capilar nessa fase crítica inflamatória e o choque devido à perda da volemia do intravascular para o extravascular. Esse é o grande problema.